estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast Conexão Avodar. Hoje eu estou aqui com o professor Santer, uma pessoa na qual eu tenho muito carinho, e nós vamos estar falando sobre a educação perdeu o humano, o excesso de academicismo e o desafio de formar pessoas para a vida. Santer, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o convite. Você sabe o quanto que eu tenho carinho e te admiro. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, quem é o professor Santer, para quem não conhece. Obrigado, Cris, pelo convite de estar aqui hoje. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí, acompanhando. Eu sou professor, a melhor profissão que existe. Amém, não pode plenamente. Atualmente eu atuo no Centro Pedagógico, sou professor de Ciências no Centro Pedagógico. O Centro Pedagógico é um colégio de aplicação da UFMG. Então, dentro da UFMG, nós temos um colégio de aplicação. E qual que é a finalidade desse colégio de aplicação? Formar professores. Então, eu trabalho diretamente com a formação de professores. E ao longo do meu percurso, né, tanto na rede privada quanto na universidade agora pública e federal, eu trabalho com essa formação de professores que é a menina dos meus olhos. Então, é um prazer estar aqui conversando sobre a nossa profissão, a profissão docente também. Exatamente. Santer, quando eu pensei num tema para o nosso podcast, foi muito dentro dessas conversas que a gente vem tendo, né? Eu já presto serviço para uma mesma empresa que Santer, e ele acaba me acompanhando e formando a docente aqui, né? Com as suas intervenções. E foi muito voltado para isso, né? A gente falar numa formação docente, falar dessa questão do academicismo, numa profissão que era para ser super-humana, né? Que era para ter um humano primeiro do que tudo. E a gente estava aqui, pessoal, antes de começar, trocando ideia, né? Fazendo um esquenta, como todos os nossos podcasts, a gente faz o esquenta antes com o convidado. Falando um pouquinho disso. E eu queria que você dividisse com a gente essa questão, como que você enxerga esse academicismo e como que você está vendo essa mudança, ou não, né? Ou não está acontecendo mudança nenhuma. Uhum. Pois é uma questão delicada, né, Cris? Porque, na verdade, o que a gente tem observado no processo de educação é a desconsideração da totalidade da formação do ser humano. E a academia hoje, principalmente, ela tem sido voltada muito para a formação técnica do ser humano. E essa formação técnica, ela é importante, ela é de igual importância da formação prática, mas a formação humana também. Qual é a finalidade dessa formação? Nós estamos formando pessoas que tecnicamente são muito competentes. Verdade. Né? Mas estruturalmente, humanamente, elas não têm a mesma competência da natureza técnica dela. Então, esse processo de desconsideração do ser humano, né, de desconstrução do ser humano em sua totalidade, eu venho observado que não é uma coisa particular da universidade pública, mas ela está muito presente na universidade pública, e eu ouso dizer que mais presente ainda na universidade privada. Né? Mas por que você enxerga dessa forma, Santer? A gente, olhando para o Santer, a gente acha que ele só está ali fazendo formação dentro da área pública. E não é verdade. Então, eu queria que você trouxesse para a nossa audiência esses elementos que te levam a ter esse tipo de pensamento. Porque o professor, quando a gente está ali na docência, a gente enxerga isso de uma forma muito individual até. Porque eu estou ali na minha classe, no meu núcleo, no meu território, muitas vezes, e eu não consigo ver o todo. E eu acho que o grande barato de trazer você aqui é que você, como você está em outros lugares, você consegue extrair essa informação mais aberta do que muitas vezes eu, que estou aqui em Minas Gerais, nesse circuito, né, da região metropolitana, nesse lugar, e você não. Eu vejo muito isso em você, que você, como pesquisador de docência, você consegue ver isso no macro. Fala um pouquinho disso para a gente. Tá. Eu vou dividir minha fala em duas partes. Primeiro, falando um pouquinho da rede privada, que eu tenho uma grande experiência. Trabalhei 11 anos na rede privada e ainda atuo como consultor da rede privada, né, de uma grande empresa. E o que a gente pode perceber é o seguinte: quando nós pegamos um professor, nicho professor da rede privada, e aí você, professor, vai me entender bem essa questão, né? Nós temos um compromisso muito grande com aquele conteúdo e com o livro que está ali.
com o estudante que está ali, com o conteúdo daquele livro. Então, é pai cobrando desse professor se ele vai conseguir terminar o livro, se o conteúdo foi dado. Isso mesmo. Né? Cobrando, a instituição cobrando desse professor, se ele conseguiu passar aquele conteúdo, se aqueles alunos vão bem nas avaliações externas que são feitas, porque isso remete a uma questão de marketing para a rede privada também. Uhum. E isso acaba gerando o quê? Esse professor, muitas vezes, não tem condições de chegar e ouvir o aluno, de conversar com o seu aluno. Esse espaço. Não. Na rede privada, ou mesmo na rede pública também, mas pensando muito nessa rede privada, que é essa primeira parte, quantas vezes um professor ele dá uma devolutiva positiva do estudante para o pai? E não existe. Você da rede privada aí que está nos ouvindo agora, quantas vezes você sentou numa reunião de pais e conseguiu, ou fora dela, conseguiu dar uma devolutiva positiva pro pai do seu aluno? A gente consegue enxergar muito, está muito focado nos desvios que tangenciam aquilo que não é adequado. Então, aquele aluno que sai da curva, que não consegue fazer atividade, que tira nota baixa, a devolutiva é imediata quase. E o positivo? Ele desaparece. E a gente sabe que o cérebro humano, ele trabalha no registro. Isso. E o registro positivo, tudo que você quer, gente, que aconteça, você tem que fazer o registro positivo e não negativo. Uhum. E aí, se eu não consigo considerar isso, nossa, isso é uma grande pegada. Nossa. Mas nós temos que entender... Já valeu o podcast. Nós temos que entender o seguinte, eu não estou jogando para a responsabilidade, que eu já estarei jogando para mim também, do professor, que ele não desconhece isso, que ele não quer fazer isso. Mas o próprio sistema abarca esse professor com um conteúdo enciclopédico, um livro que tem que ser cumprido, e ele não tem tempo para atender as outras demandas, questão de sobrevivência. Né? Eu tava há pouco tempo lendo algumas coisas, inclusive no nosso primeiro podcast com o Rafael, a gente falou um pouquinho desse modelo, inclusive na Filipinas, né? que visa esse ensino mais voltado para essa realidade. E aqui o Brasil é exatamente isso que ele falou, né? O conteúdo ele precisa ser dado, a estrutura do plano de aula precisa ser cumprida, o aluno ele não é individualizado, o aluno é o todo ali da classe, e aquele que sai da curva é o único que é considerado porque tem que fazer a correção da rota. Sim. Os livros didáticos hoje que os professores recebem, no manual do professor tem até falando em qual aula tem que acontecer cada tipo de conteúdo. Verdade. Né? Ou seja, é uma estruturação aonde? No conteúdo. E onde está a formação do ser humano? Nós não estamos formando o ser humano em sua totalidade. A gente caminha, por exemplo, para a rede pública. O que tem acontecido na rede pública? Muito semelhante. Quando uma rede pública, por exemplo, de ensino, ela prefere fazer a recomposição de aprendizagem em anos que são estratégicos para a Prova Brasil, ela está fazendo a mesma coisa. Por que eu vou? Esse ano são os alunos, vamos imaginar, do quinto ano e do nono ano que vão fazer a Prova Brasil. Então, eu vou fazer a recomposição de aprendizagem com esses alunos do quinto e do nono ano. Os outros não precisam de recomposição? Né? Não estou falando que isso esteja inadequado, mas seria adequado fazer essa recomposição para todo mundo e não só apenas essa recomposição. Isso é um indício, por exemplo, dessa questão que nós estamos abordando, que aonde está o humano aí? Aonde está essa formação do ser humano em sua totalidade? Sandra. Gente, esse vai ser o podcast. Beleza, Sandra. Mas aí, o problema está ali instalado. A gente já entendeu isso. Quem está na ponta, que está nos vendo, igual o Sandra disse, que é professor, sabe disso. O Sandra não está contando nada novo aqui. Mas como sair disso? Você está lá na academia, cara. Uhum. Você está lá formando os futuros professores. E aí? Como sair disso? A gente viu um movimento nesse último ano do Ministério da Educação acabando com as licenciaturas EAD e trazendo as licenciaturas para o presencial. Nós estamos vivendo um segundo momento de total desvalorização da profissão docente. Tem um terceiro item. A questão financeira de um salário de um educador não é atrativa. E a gente caminha a passos largos para a extinção, se é assim que eu posso dizer, da carreira de docente.
né? As notas mais baixas do Enem é que habilitam para os cursos de licenciatura. Como é que você vê isso? Você está dentro de uma universidade pública. Uhum. Esse Eu é vou o, te apertar. esse Eu é o vou te grande X da questão. uai. Aqui na Conexão Avodar, a gente vem para apertar mesmo. Mas vamos se apertar. Ele me aperta, eu aperto ele. Vamos nessa. Mas eu acho que a grande questão aí, ela tá voltada na formação desse professor. A academia, e aí eu estou falando da universidade e com muita propriedade do local onde eu trabalho, ela forma excelentes alunos academicamente falando. Mas são alunos frágeis emocionalmente, não sabem lidar com situações de conflito, de incertezas, de forma ética e responsável. Como assim? Né? Como assim? Como assim? A gente até sabe. São adolescentes ou são adultos jovens muito instáveis, muito frágeis emocionalmente. Porque a academia foi hábil em formá-los em termos de conteúdo. São exímios na execução do conteúdo. Você coloca um aluno, vamos imaginar, da ciência da computação, na frente de um computador, ele desenvolve qualquer algoritmo que você quiser. Ele tem a competência, e se ele não sabe, ele busca e consegue desenvolver. Mas e as questões éticas por trás daquele algoritmo? Quem aquele algoritmo vai ler, identificar? Ele não tem, muitas vezes, essa questão de fazer essa leitura crítica. O aluno, numa sala de aula, na formação de professor, nas licenciaturas, ele é treinado, muitas vezes, para quê? Como você ensina determinado conteúdo. Metodologias. Mas a preocupação não é como o aluno aprende determinado conteúdo. O foco da não devia ser o ensino mas a aprendizagem de. No último podcast nosso, a gente teve com a professora Geniana, e ela falou muito isso. Né? A questão não é olhar apenas para isso, mas é o que eu aprendo. Será que o professor está ensinando a aprender? E aí, Santer, eu já sou de uma geração de professor que já está aposentando, tá? E eu percebo que esse movimento ele está começando a tomar corpo agora. Antes, nós da docência, a gente ia fazendo, repetindo esses padrões muito automático, conteudista mesmo. Olha, eu tenho um conteúdo X para entregar, eu vou entregar. E aí alguns professores, e eu já trabalhei tanto no privado quanto no público, né? Em todos, trabalhei no fundamental, trabalhei no médio, trabalhei no superior. Eu consigo enxergar isso claramente, que a gente é orientado, e aí eu estou fazendo meia-culpa, porque eu sou pedagoga, pela coordenação, a entregar conteúdo mesmo. E olhe lá quando não dá tempo. Mas olhar para esse humano requer muito mais de mim. Sim. Requer muito mais de mim. Eu estou vivendo esse momento, e a gente faz essa troca, né? Que não te falei, ele é meu coordenador, agora. De eu perceber o que eu estou entregando além do conteúdo. Eu estou num momento que eu olho assim, cara, não é isso que eu quero entregar. Eu não quero só entregar conteúdo, eu quero ir além. Eu quero que essa pessoa perceba, eu quero que esse estudante perceba o quanto que ele é importante no processo. E é possível fazer isso com esse conteúdo? Eu acho que essa é uma grande questão também. Né, Cris? Possível, aí eu te falo, assim, eu vou falar de mim enquanto docente. Possível mas requer um conjunto de uma obra. Depende de formação. Eu acho que esse é o X. O processo, vou dar um exemplo. Nós temos um projeto na universidade que chama Projeto de Imersão à Docência. Dentro do colégio de aplicação, dentro do centro pedagógico. Como que ele funciona? Eu vislumbro, assim, ele tem inúmeros pontos de estresse, mas ele tem um ponto que eu acho que é nevrálgico, que é muito importante. Esse aluno que ele está sendo formado, ele acompanha, primeiro, uma turma. Então, ele tem a vivência de como os diversos professores de diversos componentes curriculares atuam naquela turma. E ele tem um professor orientador, que é um professor experiente, é um professor que está atuando. Seria tipo uma mentoria. Sim, então eu tenho um orientando, por exemplo, e que ele dá a aula planejada por nós, com todas as tensões da sala de aula, e eu acompanhando essa aula.
Depois, o que, que a gente tem? O que, que nós fazemos? Nós fazemos um momento que ele vai refletir sobre a prática pedagógica dele. Ele vai olhar para ele, Caraca, professor. Eu acho que isso é um pulo do gato no processo de formação de professor. Porque você tem um olhar crítico e reflexivo que muitas vezes a gente não dá tempo de fazer, né? Dando 40, 50 aulas, como é que eu vou... E esse olhar crítico e reflexivo ele é muito importante para o professor. Num sistema de produção em massa, o que, que é importante? Velocidade e quantidade. Num processo de formação de calma, o que, que eu preciso? Eu preciso de paciência, tempo e reflexão. Então, se esse professor na academia não tem a oportunidade de refletir os processos de ensino, mas principalmente de aprendizagem, o processo de formação dele como professor está fadado a uma limitação muito grande, que eu chegar numa sala de aula, tacar o conteúdo lá e resolver. Agora, muito tempo e muito conteúdo e pouco tempo. Como que eu faço com isso para formar esse cidadão, esse ser humano? É possível? Nas minhas práticas, eu identifico que é possível, sim. Depende das escolhas que eu faço, das estratégias, das metodologias que eu uso em sala de aula. Eu quero um aluno que seja o quê? Mais passivo ou ativo? Um aluno que vai participar do processo de construção de conhecimento dele, não meu, né? É um processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem é dele, mas que eu vou atuar como mediador para que esse processo seja efetivo nele, ou eu vou só passar o conteúdo. Então, estrategicamente, a gente tem condições de, mesmo tendo um conteúdo imenso, se eu busco formação adequada, se eu busco estratégias adequadas, eu consigo fazer com que esse aluno ele tenha uma formação para além do conteúdo, para que ele se forme como um sujeito, como, Isso aí. né, que é capaz de expressar a sua opinião. Mas por que você fez isso? Ah, não sei. Né? Isso não é resposta de um aluno reflexivo. Né? Por que você não sabe? O que te levou a fazer? Então, isso tudo são processos que o professor ele tem que ter isso como prática pedagógica. O conteúdo, a gente pega o celular, vira para a IA e ela te dá a resposta. Certo ou errada, o que vai depender do seu julgamento. Exatamente. Ontem mesmo eu estava acompanhando um professor, né, que a gente está aí numa formação, e a gente estava muito fazendo essa troca, né? E ela, como ela tem deficiência visual, ela falou assim, Cris, eu queria muito poder, e eu vou ajudá-la nesse processo, olhar os rostinhos das pessoas que estão me acompanhando, porque, querendo ou não, é um sintoma, a nossa expressão nos entrega. E aí eu estava falando, tá, e como é que você burla isso? Porque eu também estou aprendendo com ela. Como é que você consegue sair desse lugar? E aí ela falou assim, pelos ruídos, Cris. Se a sala está muito barulhenta, significa que ninguém está comigo. E aí eu falei, cara, os sentidos da gente têm que ser apurados. E a educação, ela é muito voltada para o visual, né? E aí eu pego uma pessoa igual a mim, que é extremamente sinestésica, que aprende de diversas maneiras, mas eu lá na faculdade, lá um tempo atrás, eu aprendi a visual. É o quadro, é a lousa, é a estrutura da prova, do visual. E os saberes, eles passam por diversos lugares. E pegando esse gancho da questão do humano, pensando nessa forma do saber, que hoje, mais do que nunca, a gente tem aí, né, taxonomia de Bloom, toda essa parte pedagógica e tal. Mas será que nesse movimento reflexivo que o Santer está falando aqui para a gente, de olhar para o meu lugar de docência, não vai ter muita dor? A dor, ela faz parte desse processo de aprendizagem, né? Assim como o erro faz parte. O que é a dor? A dor é você ter uma ferida no seu braço, você ter a oportunidade mais para frente de enxergar aquela ferida e falar assim, olha, ela doía tanto, mas eu aprendi e hoje não dói mais. E eu lido bem com ela hoje. Esse é o processo formativo. Nós lidamos com seres humanos. E diferente do que de testar medicamento ou qualquer outro procedimento, nós testamos as nossas práticas de ensino e de aprendizagem com outros seres humanos. E com isso cometemos erros. Fazemos outras pessoas sofrerem. E aí é muito importante que tenhamos a humildade de reconhecer esse processo
de refletir sobre esse processo e de atuar sobre esse processo também, de uma forma a reconhecer que somos seres humanos. O professor não é uma super máquina, embora os alunos achem que somos, né? Às vezes encontramos os alunos no supermercado e dizem, professor, você é no supermercado? Não, o professor não faz compra também, não. O professor não come, faz nada. Mas esse processo de dor, eu trato muito assim, dói na gente. Dói num professor reconhecer, nossa, imagina um professor, Cris, que assim, eu vou contar uma experiência pessoal. Há muitos anos, não muitos anos atrás, assim, né? Nem tanto. Um professor, um coordenador pedagógico meu, há alguns anos atrás, ele sentou para almoçar comigo. Ele falou assim, Santi, eu queria conversar com você sobre a diferença entre número de massa atômica e massa atômica. São coisas diferentes. No desenrolar da conversa, eu percebi que eu tinha ensinado isso errado para os meninos. No meu processo. Dava aula para o 9º ano, né? E tinha feito uma colocação inadequada. Isso chegou nele e ele conversando comigo, falou assim, isso é normal. Muita gente comete esse erro. O importante é você estudar para não cometê-lo novamente. E entender essas implicações e, principalmente, o mais importante, os seus alunos vão cometer esse erro. O que você pode fazer para permitir que eles não cometam esse erro? Que legal. Aquilo me doeu muito, sabe? Como assim eu cometi um erro, né? Como que eu vou agora explicar para os meus alunos que eu tinha errado, né? Então, assim, esse processo de dor me fez perceber que o professor é um ser humano. Ele pode cometer erros. Erros no conteúdo? Pode. Claro. Né? O conteúdo pode, o conteúdo não é estático, ele muda também. Mas qual que é a competência do ser humano e do professor? Admitir que errou, se formar e refletir sobre isso. Agora, na academia hoje, isso é difícil. Nós estamos formando alunos que essa questão do erro é muito forte para eles ainda. Punitivo, né? Dói muito neles. Admitir que eles cometeram um erro é o final do mundo. Como deve ter sido para mim na época que eu sentei para conversar com o meu coordenador. Mas o que eu senti é a diferença de como esse erro vira reflexão. E como a gente aprende com os nossos erros. E os nossos alunos, a gente não tem dado oportunidade para que eles, às vezes, sofram com os erros deles também. Para que eles sejam capazes de perceber que com o erro a gente aprende. A gente muda trajetórias com o erro. E nós nos formamos como seres humanos que somos, que vamos errar a todo momento. Só não erra quem não arrisca. Eu falo, né? Só agora que a gente está entrando em tempo de Copa do Mundo, só marca pênalti quem está cavando o gol, né? A verdade é essa. Mas, Santi, você não acha, e agora eu vou te dar uma provocada, que esse nível de maturidade, ele não é muito procurado hoje? Ou vou melhor dizer assim, eu não queria falar a palavra procurado não, mas ele não é encontrado hoje, principalmente na coordenação pedagógica, na direção escolar e nas grandes redes. E aí eu não estou falando só de rede privada não, gente, estou falando de rede pública também, porque o tempo nos engole, nos atropela, que você não acha também que a gente está vivendo um momento que teria que estar fazendo essa transição mais suave, ainda mais aí pós-pandemia, e existe um número muito grande de docentes insistindo nesse modelo mais rígido? Muitos docentes, né? E em alguns momentos eu me vejo nele. E eu? Né? Alguns momentos nós nos vemos nesse modelo mais rígido também, que ele não é nem mais importante, nem menos importante. Ele é uma estratégia, ele faz parte do processo. Mas a gente tem visto muito essa questão de que as coordenações pedagógicas, os professores, eles estão muito focados ainda não naquilo que na formação do ser humano, não na sua totalidade. E talvez não seja por culpa deles, não, mas pela entrega que eles têm que fazer. Essa questão da maturidade, ela vem com o tempo. Infelizmente, nós vamos nos tornando professor e atuando de uma forma reflexiva, o tempo ele nos amadurece, nos caleja e nos amadurece. Desde que estejamos abertos para esse processo e não sejamos um fazedor de processos de ensino.
A gente tem percebido, e na sua fala inicial você trouxe isso, que a nossa profissão docente, ela está escalonada. Todas as pesquisas sinalizam por uma queda, por uma queda brusca mesmo da formação de docência e pelo desejo de ser docente. Uhum. Às vezes, eu fui confesso, que na pior das hipóteses seria professor. Sério? Sério. Cara, quando descobri a docência, eu falei assim, aqui é o meu lugar. Eu entrei para fazer o curso de biologia, Cris, eu queria muito ser geneticista. Eu entrei para fazer o curso de biologia, Santer, eu queria muito trabalhar com microbiologia. E aí eu fui para federal, né? Mas aí eu tive que passar para a licenciatura porque eu queria trabalhar. É isso, né? Essa necessidade também. Quantos professores não estão nessa necessidade? Eu me vi professor dentro da própria faculdade, com as atividades de monitoria que eu dava. Eu falei assim, olha, esse negócio é legal, eu acho que eu levo jeito para esse negócio. E comecei a apanhar gosto por isso. E assim, a vida da gente ela vai encaixando nas oportunidades que nos são apresentadas. É o fluxo da vida, né? E aí, nessas oportunidades, eu me vi professor, né? Há pouco tempo atrás, eu estava escrevendo o meu memorial e tive a oportunidade de fazer uma reflexão sobre... Eu decidi fazer uma reflexão sobre toda a minha vida, na verdade. Que legal! E dentro dela, a maior parte como docente. E esse momento de reflexão ele foi muito interessante para mim. Eu acho assim, que todo professor devia parar uma hora, viu, professor? A dica aí. Para uma hora e tenta colocar, ou num papel, ou gravando um áudio, como que você se tornou professor? Por que você se tornou professor? E mais ainda, porque você ainda é professor. Porque você continua nessa profissão docente. E aí faz uma reflexão sobre essas respostas que podem levar para para múltiplos caminhos. E podem mudar trajetórias também. É interessante você dizer isso, por quê, Santer? Eu bato muito numa tecla chamada intencionalidade. Quando a gente entra dentro de uma sala e a gente está transmitindo conteúdo, né, trocando experiências com o discente, né, o aluno, o estudante, e eu tenho clareza, enquanto educadora, eu tenho que ter clareza da minha intenção e aonde eu quero chegar no final daquela aula. E isso é para tudo na vida, né? Quando a gente sentou aqui no podcast, a gente sabe exatamente o tema e a gente vai discorrendo, mas a gente tem clareza que a gente quer levar para a audiência, de uma melhor forma possível, reflexões, esse é o propósito da Conexão Avodar, que possam melhorar, né, a educação como um todo no Brasil. Não estou falando só de docência, porque o processo educacional, ele transborda. Ele transborda na família, ele transborda na comunidade, ele transborda na equipe técnica e no mercado de trabalho. E aí, falando um pouco, a gente estava fazendo um esquenta aqui, puxando esse gancho. Esse academicismo na formação, seja ela da educação profissional ou do ensino superior, aonde o meu professor não é docente. E aí? Porque é complexo quando a gente fala assim, eu estou lá no centro pedagógico com um professor que está fazendo licenciatura e ele está dando aula lá no centro pedagógico, mas ele tem toda uma metodologia, tem todo um embasamento teórico para ele chegar ali na docência. E essa docência superior e técnica? Ele não é professor? Pois é, eu vou começar de trás para frente. Essa é a resposta. Há um tempo atrás, a gente estava fazendo uma formação, uma formação de formadores. E quem estava dando essa formação era um instituto que trouxe a formação da Universidade de Stanford. Uhum. E dentro desse grupo que estava sendo formado, alguns professores eram professores das licenciaturas, mas a grande maioria era da linha dura. Que medo. Então você tinha professor de fisiologia, de anatomia e de outras áreas que eram da área da biologia, da botânica, e que fariam a formação de professores de sala de aula, da educação básica. Me conta isso, agora eu fiquei curiosa. E aí, por que eu trouxe isso? Porque tem tudo a ver com a pergunta que você fez. No processo formativo, claro que é uma universidade de excelência em formação de professores, a estratégia que eles usavam eram estratégias fantásticas,
mas que muitas vezes não eram novidades para quem eram da licenciatura, mas eram fantásticas para quem vinha da linha dura. E essas pessoas que vinham da linha dura, eu estou chamando de linha dura... Explica para a audiência o que é da linha dura, né? São professores que não têm uma formação na licenciatura, fazem um concurso, entram para a licenciatura universitária e vão lecionar as disciplinas que não são da licenciatura. Fisiologia, na área da biologia, fisiologia, anatomia, botânica. Então a gente fala que esses professores são da linha dura. E para quem está na audiência, gente, todos os professores de graduação nas faculdades são linha dura, que não são de licenciatura, tá? Então, você está aí cursando um curso de engenharia, o seu professor é da área de engenharia. Quem está fazendo técnico em enfermagem, né? Os seus professores são linha dura. O professor que ele chama que não é linha dura é o professor que tem disciplinas na área da pedagogia, para o leigo que nos assiste. Isso. O professor que dá aula para medicina, muitas vezes ele é um médico. Sim. Ele não fez licenciatura em medicina, embora tenha alguns cursos que fazem isso. A gente tem aí, gente, uma pós chamada Docência e Ensino Superior, que aí ela traz esse olhar pedagógico para a docência do ensino superior. Mas hoje em dia ela não é cobrada dentro do processo para lecionar no ensino superior. Isso. Não é obrigatório. Exatamente. Né? E o que a gente percebeu é que os professores que eram da linha dura mudaram a sua prática. Nossa, sério? Mudaram a sua prática. Os professores e relataram isso. Olha, eu nunca fazia, não tinha perspectiva de fazer um planejamento reverso de uma aula. O meu foco era no ensino, eu não tinha um foco no processo de aprendizagem do aluno. Né? O processo de gestão de sala de aula, que é um dos componentes que a gente trabalha, eu não tinha essa percepção do processo de gestão de sala de aula. E foram inúmeros os relatos dos professores da formação mais dura e que davam aula dessa linha dura, dos relatos que eles pontuavam para a gente, da transformação que foi. Nossa, Sander, Agora, isso no universo de quantos? Nós éramos 17. Desses 17, 2 eram licenciados, né? E os outros 15 eram da linha dura. E aí você pega o seguinte, imagine que para esse grupo, né, se nós pegarmos assim, um curso de biologia, de certa forma, a gente, na linha dura, a gente não tem a formação, se não fizer uma licenciatura, passa longe desses processos de licenciatura. Alguns desses professores, eles davam laboratório de ensino. Caramba! Se eu dou aula de botânica, por exemplo, eu sou um excelente professor de botânica. Posso ter uma metodologia fantástica e dou aula de metodologia de ensino. Mas que essa formação mudou e impactou a minha prática. Né? Relatos de uma professora de botânica que fez pra gente. Excelente professora. Os alunos falam que assim, aprendem botânica com ela. Né? Eu inclusive falei com ela que eu quero fazer botânica com você, porque é uma coisa que passou pela minha vida. Professora, você sabe quem você é aí, ó. E aí, se isso mudou a prática docente desse professor, de que forma ela atuaria, uma formação específica, atuaria desse mesmo jeito numa formação de um engenheiro que vai formar um engenheiro, de um médico que vai formar outro médico. Se você pensa bem, um cirurgião. Eu fiz 6 anos de medicina, estou fazendo uma residência, dependendo da cirurgia, de 2, 3 anos. O que o cirurgião é? Ele é um técnico. Ele é um técnico de técnica cirúrgica. Ele aprende técnica cirúrgica. Primeiro você faz isso, depois aquilo. E ele trabalha numa das características de qualquer profissão tem que ter, que são as incertezas. Se acontecer uma coisa, eu estou treinado para solucionar aquela coisa. Mas e aquele cara que está deitado ali naquela sua caminha cirúrgica, na sua maca cirúrgica, ele é um ser humano. Nossa, Sander. Se eu não tenho esse processo de empatia. De empatia mesmo. E muitas vezes o que a gente percebe em algumas áreas, que para ser bem formado, você tem que estar sempre sob pressão. A pressão faz parte, mas ela não é tudo. Tem que ser sempre sob pressão, porque foi desse jeito que eu aprendi. Foi desse jeito que eu me formei, mas aí não reflete. Esse é o melhor jeito? A pressão é necessária? Solução, a incerteza, lidar com
com o incerto e sair daquela situação da melhor forma possível, encadeando todo o processo de pensamento lógico que você tem que ter para solucionar, quer seja um cirurgião ou quer seja uma situação que aconteça em sala de aula. Em qualquer nível, as incertezas estão presentes. Segundo Schumann, né, um pesquisador da Universidade de Stanford, que nos deixou recentemente, ele coloca isso. Uma das características para se formar como bom profissional é lidar com incerteza. É uma competência, inclusive. É uma competência. Lidar com as incertezas, né, é uma característica de qualquer profissão. Então, se essa formação, né, que eu comecei pelo final, que ela impactou a formação desse professor que não tinha licenciatura, de que forma essas formações elas podem impactar outros professores que estão por aí, que também não vivenciaram, não tiveram a oportunidade de vivenciar. Eu vejo um movimento dos professores buscando essa formação, porque está desafiador ser professor mesmo. Estar numa sala de aula está sendo desafiador. Por várias situações, né? Quer seja pelo perfil do aluno, que é muito diferente de quando eu me formei professor, ou quando eu comecei a dar aula, quer seja dos desafios de enxergar o nosso estudante como estudante, do estudante de inclusão, que nos desafia a postura diante desse aluno de inclusão, da inclusão voltada para a equidade e para o compromisso do desenvolvimento social daquele estudante. Então isso nos desafia. E se a gente não buscar uma formação que consiga minimamente nos impactar, promover uma reflexão, uma mudança de prática pedagógica, como esse curso, eu observei que ele promoveu em muitos outros colegas que são da universidade, e de uma universidade que é uma universidade de excelência em termos de formação acadêmica e produção de conhecimento, imagina outros tantos que estão por aí que não têm essa formação. Mas, Sander, eu continuo lá no início da pergunta. Vou provocar ele, gente. Tá. A gente tem esse mapa bem, não digo com clareza, não. Mas ele está nos empurrando. A palavra é essa, está nos incomodando. É a pedra no sapato. Mas a rigidez nossa, ela nos impede a mudar de fase. Ela nos impede a sair. O sapato está apertado, eu estou vendo que já mudou o perfil do estudante, tudo já... O sapato não está me cabendo, está dando bolha, mas 90% dos meus colegas, e eu me incluo, tá? Não estou fugindo desse lugar, eu não consigo mudar de fase, eu não consigo largar esse meu sapato apertado e pegar um mais confortável e caminhar mais léguas porque eu preciso caminhar. Que conselho que você me daria? Pode dar para mim que eu estou precisando. De vez em quando eu preciso também. Também tinha auxílio aqui. Que conselho você me daria? Por onde que eu começo? Já olhei pro sapato, já vi que ele está me apertando. Mas por onde que eu começo a me desapegar dele? Poxa, ele andou comigo tantos anos. Uhum. Não é fácil tirar o sapato e jogar ele fora. Pois é, eu gosto tanto dele. Pois é. Tem até uma música, né, do Roupa Nova, Sapato Velho. Não é fácil desfazer do caderno amarelo. Que esteve comigo pelo menos durante uns 6 anos da minha vida, na minha vida, né? Pelo menos uns 6 anos da minha vida, que era o melhor caderno do mundo. Verdade. Porque o caderno, quando eu fiz cursinho, tinha todas as... A gente fazia cursinho preparatório para preparar a gente para o conteúdo, para fazer os exames. Isso aí. Né? E era o melhor caderno do mundo. Tinha todo o conteúdo mastigadinho, aquele melhor professor que ensinava todos os macetes, Cris. Como é que eu vou deixar esse caderno agora? Me conta. Pois é muito difícil. Até o dia que você estiver diante de uma situação que aquele caderno não responder. E você se deixar ser incomodado por isso e começar a arrancar, talvez você não se desfaça do sapato, mas primeiro você tira um dedinho, se possível, né? Tira o outro dedinho, tira uma folha do caderno amarelo, tira outro. Não, eu não vou precisar de matemática, história, geografia. Eu vou precisar só da parte de biologia agora, porque eu vou fazer aula de biologia. Joguei a química e a física fora. Isso aconteceu comigo. Foi mesmo? Foi. E depois eu fui dar aula pro 9º ano. Tinha física e química. Naquela época era separado, só tinha 9º ano, né? E aí?
tive que aprender, cometer os erros, né? Que o meu coordenador me ajudou a superá-los. Mas o principal conselho é difícil tirar o sapato. É difícil desfazer do caderno. E é mais cômodo você ter todo aquele caderno, ou ter isso aqui, ó, um tablet, que tem todas as suas aulas desde quando você se formou professor. É muito mais prático. Você pode aproveitar isso ou não? Pode. Você pode repensar. Dá trabalho? Dá. Mas começa devagar. Aí vai uma sugestão, uma dica para você. Pega aquela sua aula que tem 20 anos, aquela aula da sexta série. Quando você dava essa aula, a primeira vez que você deu essa aula, não era nem sexta série, não era nem sexto ano, era quinta série ainda. A primeira vez que você deu essa aula, pega esse planejamento dessa aula, o papel está caquético já, está espedaçando, e reestrutura essa aula de forma a preocupar com a aprendizagem do seu aluno. No final da aula, faça uma reflexão do impacto que você teve com essa transformação dessa aula na vida do seu aluno e na sua. Pode ter te dado um trabalhão fazer isso, mas como que será que ficou essa aula? Toda mudança é muito difícil, mas ela começa em pequenas atitudes. Atitude, eu acho que é a palavra mais sensata que me veio na cabeça agora, para que você consiga tirar o sapato. Primeiro você vai olhar o sapato e falar assim, nossa, esse sapato está apertado. A cor dele também não é tão bonita assim mais, está mais escorado. Começa a olhar com outros olhos, né? Começa, essa cor tá... Eu nem gosto de verde, mas a época que eu comprei esse sapato, ele era verde, eu adorava verde. Agora estou gostando mais de amarelo ou de um sapatinho mais vermelho. Começa a ver outras coisas que podem substituir ou que podem ser agregadas, que pode transformar aquele seu pé doído, espremido, num passo mais leve, mais suave, mais tranquilo e menos doloroso para você e para todos que estão à sua volta, porque o seu sapato vai te apertar, vai te deixar nervosa. Vai. E você vai descontar isso Em alguém. Em quem está à sua volta. Santer, é uma boa reflexão que o Santer está falando aqui. Uma coisa que eu percebo, e eu já venho nessa caminhada já há algum tempo, que tudo começa em mim, né? Tudo começa dentro para ir para fora. Eu tenho muito papo filosófico com o Santer quando a gente está junto, assim. Poucas oportunidades, mas eu sempre aproveito da sabedoria, né? É muito bom estar com os bons. Santer, esse olhar para dentro, ele vai muito além da minha docência. Ele vai para a minha vida. Eu tenho visto congressos de educação, e não são poucos, né? A gente sabe aí que Minas Gerais agora teve o Movimente, eu até palestrei no Movimente-se, tem um evento do SESI, que vai acontecer agora, e trazem, né, os palestrantes âncoras, são sempre os mesmos. A gente vai nesses eventos de educação, os âncoras são sempre os mesmos, e eu estou vendo que está tendo um movimento muito grande de trazer psicólogos, de trazer pensadores que olham para dentro do humano. E são palestras que estão se tornando palestras magnas, âncoras dos eventos. Você acha que é por conta desse burnout, desse sapato apertado, dessa dor que a docência está trazendo para nós? Pois é, tirando o modismo... Porque é o que eu te falei, são sempre as mesmas figuras que lotam o auditório. Eu acredito muito, assim, que na educação não tem autoajuda. Porque... Eu queria ouvir isso. Gente, eu puxei a língua dele porque eu queria ouvir isso. Porque cada um é um, sabe, Cris? Então, assim, se eu vou a esse congresso, não desmerecendo quem esteja falando, mas se eu vou a esse congresso, buscando como eu resolvo os problemas da minha aula, você não vai encontrar na minha sala de aula, eu não vou encontrar isso num palestrante. Eu não vou encontrar isso numa formação, porque quem transforma a sua sala de aula é você. Né? O palestrante que está lá, ele não conhece a realidade da sua sala de aula. Ele pode compartilhar com você perspectivas teóricas, perspectivas emocionais, pode te dar uma assistência num coach, né? Agora é moda, né? Ou coletivo, ou individualizado. Mas ele não conhece a realidade da sua sala de aula. Às vezes nem a gente conhece a realidade da nossa própria sala de aula.
Então, eu não acredito, assim, eu acho que é muito uma questão, assim, tá na moda agora falar de X, abordar tal coisa. Então, se tá na moda, significa o seguinte, que tem alguma coisa sinalizando que é importante isso tá sendo falado. Ok, vamos abordar, mas isso não é livro de autoajuda. Isso não vai vir diretamente para minha sala de aula e transformar minha sala de aula. Não adianta você, professor, ir em congressos buscando da boca do palestrante a solução para os seus problemas, porque essa solução, felizmente ou infelizmente, só tem duas pessoas que podem fazer, você e seu aluno, né? Dessa capacidade de articular. E por isso nós somos seres humanos. Nenhum ser humano existe sozinho. Exatamente. Né? O ser humano ele existe da relação com outro ser humano. E ele pode te impactar profundamente com a fala dele, porque mexe com as suas emoções, Exato. vai mexer com o seu corpo, Exato. E aí? com a sua alma, e você vai virar revigorado, mas isso pode não ser, e na maioria das vezes não é, transformador. Porque a transformação só tem um caminho, a atitude. Não é a palavra que vai... A palavra pode plantar a sementinha. Ela pode plantar a semente, pode regar essa semente e pode colher daqui 50 mil anos. Pensando nesse seu caminho, a gente aqui na Vodá, eu tenho feito um desenho de um acompanhamento pedagógico, inclusive, né, para quem não conhece, vou falar novamente, que a gente fala em todos os nossos podcasts, a Vodá é uma palavra do hebraico que significa trabalho, adoração. Ela tem, essa palavra no hebraico, ela tem o mesmo significado, trabalho e adoração. E pensando nisso, essa palavra ela veio para o nosso coração, para dentro da editora, para dentro desse processo, a gente olhando para esse movimento do laboral, da educação laboral, dessa construção que dá realmente trabalho, mas que é algo de adoração, que é algo prazeroso. E eu tenho percebido, Santer, que esse modelo que faz sentido, e aí eu estou fazendo uma pergunta, uma percepção minha, ele está muito ligado no pegar na mão, do estar junto desse educador, que quer sair para a fase 2, mas que não sabe o como. Ele já entendeu que aquele lugar ali não é mais o dele e ele precisa que alguém pegue na mão. Então, até a formação da docência, ela tem que mudar de lugar. Eu estou errada. De forma alguma. Eu acredito nisso, né? Eu acredito em estar junto. Nesse projeto que eu falei anteriormente do PID, eu vejo muito isso nesse projeto de formação e imersão à docência que nós fazemos no Centro Pedagógico. O professor que é orientador, ele caminha junto com seu orientando. Que legal. Então, todo o processo de construção dele como docência, ao longo de um semestre ou de um ano, com todos os desafios que possa ter e que a docência tem, ele é compartilhado com um docente que já está, vamos dizer assim, um pouquinho mais calejado, né? Já tem os calos que olha, esse aqui foi de tal, então não faz, se quiser fazer, faz, mas se fizer isso... Não te recomendo. Esse caminhar junto, eu acho que é o que funciona. Eu tenho certeza e convicção que é isso que funciona. Nos processos de formação docente que eu tenho participado, a gente percebe processos online, de formação online, que são sempre mais desafiadores, mas talvez sejam tão efetivos quando bem executados quanto os processos presenciais. Eles têm que ser bem executados. Exatamente. O que eu percebo? Nos processos de formação online, eu vou dar online porque eu acho que eu vou assim, o contato do ser humano, né, pele a pele, não existe ali às vezes, tá na máquina, né? Quem faz essa mediação é a máquina. Mas quando você preocupa com o seu aluno, assim, olha, tem uma atividade, você já fez atividade? Você está com alguma dúvida? Em que eu posso te ajudar? Ele pode não precisar de nada. Mas ele se sente visto. Ele se sente que no meio daquela turma, que legal, você tem um olhar diferenciado para ele. E isso eu ouvi da cursista fazendo um curso recente que a gente está trabalhando de formação de professores. Falei assim, olha, essa preocupação é o que nos mobiliza a fazer tudo que tem que ser feito. Né? É aquela preocupação assim, olha, o que eu posso te ajudar? Né? Tá com alguma dúvida?
né? Qual que é a sua dúvida? Né? Não consegue? Vamos lá, então abre a sua câmera, compartilha a sua tela, por exemplo. Eu acho que é isso, fisicamente é mais fácil fazer isso. Virtualmente é mais desafiador, porque não é só o fazer. Você tem uma barreira aí que é a tecnologia também. Né? Então, quer dizer, demanda de mais energia e sinergia das duas partes para que a gente consiga atingir um objetivo. Mas eu acredito muito nisso. Não existe ser humano não existe um ser humano. Né? Somos todos seres humanos juntos e misturados, com propósitos semelhantes ou distintos, mas que precisamos de interagir um com o outro para o nosso processo de formação. Exatamente. E antes e aí não é só a formação docência, é a formação humana. Qualquer uma. Sandra, se você tivesse que elencar 2 competências para esse educador que quer mudar de nível e que vai formar esse novo ser humano, entre aspas, tá, gente? Menos acadêmico. Que competências esse educador teria que ter? Vai ser muito amplo isso aí. Mas eu só quero 2. Começa não. Tá. Não, eu acho assim, uma primeira competência que eu acho que ela é de todo professor é a aprendizagem centrada no estudante. Boa. Então, eu acredito assim, e aí pensando nesse processo de aprendizagem, não uma aprendizagem de conteúdo apenas, também de conteúdo. Sim. Mas uma aprendizagem num sentido amplo, de formação do ser humano. Então, eu acho que a aprendizagem... Por que eu não coloquei ensino? Porque ensino é fácil, né? Então, é uma aprendizagem centrada no estudante, isso é desafiador e muito difícil de ser feito. Então, eu acho que essa é uma primeira, assim... não sei se ela está no nível da competência, mas ela está num nível amplo que eu acho que é importante para o professor. Um segundo nível é o professor, muitas vezes a gente faz um exercício que é o seguinte: nós estamos num processo de aprendizagem, mas a gente não conhece as relações que permeiam esse processo de aprendizagem. Não conhece, às vezes, o estudante, a família desse estudante, as melhores estratégias, né? E o X disso tudo é o seguinte: às vezes a gente não compartilha a nossa sala de aula. O professor precisa, uma outra competência, o professor precisa entender que esse compartilhamento, ele é fundamental para qualquer profissão. Então, a constituição de redes, de comunidades, de compartilhamento, ela é fundamental para o professor. É aí que nós nos formamos. É compartilhando sobre os nossos alunos, sobre as nossas estratégias, sobre as nossas metodologias, sobre os nossos sabores e sobre as nossas dores também. E é nessa comunidade de prática que eu acredito muito que é uma competência e desafiadora. Muito? Você está doido? Porque na profissão docente, nós não temos essas comunidades. Eu não estou falando de sindicatos, não. Estou falando de comunidades de prática, né? Onde eu posso sentar com meu colega e compartilhar as práticas pedagógicas sem juízo, aprendendo a ver, desaprendendo a julgar. Boa! E eu posso compartilhar e crescer com aquilo que ele vai compartilhar comigo também. Então, eu acho que o professor saber ter a habilidade, ter a competência de constituir habilidades de comunidade de prática é uma competência que é fundamental e que a gente não tem exercido de forma exemplar, vamos assim dizer. A gente aqui na Conexão, Sandra, só para você entender, né, a linha que a gente está puxando, a gente quer, dentro da educação profissional, que é o nosso carro-chefe, a gente quer trabalhar essas questões de compartilhar as boas práticas dentro de sala de aula. E eu acho isso de suma importância, porque muitas vezes a solução do que eu preciso está do meu lado e eu não estou enxergando. Ou então, quem está do seu lado não contou para ninguém. Porque também nunca deram voz a ele. Pois é. Eu acho que é muito isso, Cris, né? Eu acho assim, essa habilidade. Se você pega, por exemplo, vamos assim, pega a medicina. Os congressos de medicina, eles compartilham o quê? Muitas vezes, práticas. Verdade. Né? Às vezes você está num congresso e tem lá laparoscopia, tem equipamento novo, ele está manuseando, está compartilhando prática com um colega. E na educação, né? Na educação, muitas vezes, o que acontece? Você coloca um palestrante lá. Adoro. Né?
nada contra, mas você senta lá, a gente reproduz a sala de aula, senta, caladinho, presta atenção e é isso. Mais do mesmo, né? É isso, né? Eu tenho que sentar numa mesa, Uma roda. né? Ou no chão e compartilhar com Cara, eu o colega acredito muito essa nisso. prática. Eu acho que é isso que faz a gente crescer mais rápido e não demorar 20, 30, 40 anos para descobrir ou para acontecer aquilo que poderia ter sido feito em 5, 10 anos, compartilhando nessas comunidades. Olhando para isso, né? E eu não vou aqui fazer de volta, falar, não estou fazendo juízo de valor, mas os municípios que tiveram melhores notas no SAEB, se a gente for olhar para a estrutura de desenvolvimento econômico desses territórios, ela não é compatível com a nota. Então, me põe a refletir, será que eu estou ensinando conteúdo ou eu estou ensinando processos para a vida? O que está sendo medido ali? Porque o desenvolvimento econômico do território não mudou. Isso são fatos, não sou eu que estou dizendo. Então, e aí, como carro-chefe da educação profissional, eu tenho feito esse exercício desse olhar, dessa educação. Porque o propedêutico, ele é maravilhoso. Mas é só isso que a gente tem que entregar, né? O tema do nosso podcast é esse. Será que o academicismo está formando para a vida? Fica aí. Sander, a gente está indo para o final, mas todo convidado nosso, eu dou um desafio. Se você tivesse agora o poder de se tornar uma pessoa que pode decidir a educação do nosso país, e dentro do nossa conversa aqui, fosse te dado aí o poder de mudar 3 coisas, o que você mudaria? Nossa, Cris. É para apertar. Foi dado esse poder a você. Você tem hoje o poder de mudar 3 coisas. 3 coisas. Na educação. O que o Sander mudaria? Dentro desse tempo todo que você está aí na docência, como pessoa, como professor, como mentor. Eu mudaria o processo de formação de professores. Boa. Que eu acho que se a gente quer planejar ter uma educação transformada, ela começa dentro da academia, primeiro transformando quem forma os professores. Então, eu acho que essa formação de professores, ela é fundamental. Uma outra coisa é a valorização da profissão docente. Valorizar o professor não é ter um piso nacional. Gente, essa ele vai falar para a câmera, porque eu sei que quem está me ouvindo já deve estar lá assim, ó, soltando palminhas aí no YouTube. Eu acredito muito nisso, valorização da profissão docente. E não é você ter um piso, claro que em algumas coisas isso vai ajudar em muito, mas não é um piso que resolve, é as condições de trabalho. Isso aí, também é. Eu acho assim, condições ideais de trabalho de um professor num país tão grande quanto o nosso, é um desafio muito grande, mas imagine você ter uma situação em que o professor tenha infraestrutura, isso é condição de trabalho, né? Tenha formação, isso é condição de trabalho também, que pega o primeiro item que eu falei, e tenha tempo para ser humano e ser professor. Então, eu posso contratar um professor de 40 horas, mas necessariamente ele não tem que se matar para dar as 40 aulas. 40 horas aula, ele pode dar metade, menos da metade. Sim, porque ele precisa construir o saber. Ele vai fazer o planejamento dele, né? Por que nas universidades é desse jeito? O professor é contratado para 40 horas, ele dá 8, 12 aulas. No máximo, o resto ele tem para planejamento, extensão, pesquisa. Então, isso é condição de trabalho, né? Então, eu acredito muito nisso, né? A valorização docente, ela passa pela condição de trabalho do professor. Às vezes aquele professor está usando o caderno amarelo, é porque ele não tem nem... Ele dá aula de manhã, à tarde e à noite, e não tem nem tempo. Né? Para sentar e decidir qual página que eu vou arrancar desse caderno. Então, isso é condição de trabalho e sobrevivência também, né? Então, eu acho que a formação de professores, a condição de trabalho do professor, que ela tem que ser mudada, e uma outra coisa é um currículo menos conteudista. Mas você está falando para quem? Esse currículo menos conteudista para quem? Para o estudante. Mas de qual nível? De todo, não, principalmente da educação básica. Eu adoro. Eu acho que a gente, na minha área de ciências, o conteúdo é enciclopédico.
Não precisa disso. O conteúdo tá aqui, ó. Se eu não souber o que eu faço com isso aqui, com o conteúdo que ele vai me dar, não adianta de nada. Eu acredito muito em que o aluno tem que saber determinadas... O conteúdo, ele é meio para que a gente possa ter determinadas finalidades. E se a gente tiver um conteúdo mais enxuto e mais essencial, eu acho que o professor talvez sofra menos, porque o conteúdo dita muita coisa para o professor. Se você tem um conteúdo de 300 páginas dispostas num livro didático, esse professor enlouquece. É cobrado para dar essas 300 páginas. Sendo que o livro, gente, ele seria um apoio pedagógico, ele não é a sala de aula. Eu não estou jogando a culpa no livro, eu estou jogando a culpa... Não, eu tô te entendendo. Assim... Mas eu falo muito isso. Santer, eu falo muito isso. Eu falo, gente, quando a gente chega numa rede para vender material, o pessoal fala assim, mas o professor vai acompanhar o livro. Mas aonde? Aonde que está escrito isso? Nos anais da educação. O livro, ele é um apoio para o professor. O professor, ele é o autor e o principal protagonista de transformar a sua sala de aula. É isso mesmo. E eu acho que essa reforma curricular, na educação básica principalmente, ela tem que ser urgente. No caso das ciências, que eu posso responder, né, com mais propriedade, eu acho que a última reforma que nós tivemos na BNCC, e aí eu deixo para você o desafio do professor, para você, professor de ciências que está nos ouvindo agora, se depois quiser comentar, né, nos comentários aqui, o que você acha do currículo de ciências, né, na educação básica? Eu acho que ele é enciclopédico, muito fragmentado e que ajuda pouco o professor. E que esse currículo é que dita principalmente os livros didáticos que são usados na rede pública. Com certeza, né? Todo mundo. Você tem os próprios PNLDs, né? Se você não seguir o componente curricular expresso na matriz oficial, o livro não é aprovado. Exatamente. Então, o que acontece? Um conteúdo enciclopédico que não permite o professor, muitas vezes, formar o ser humano. Permite o professor formar aquela pessoa que vai saber o conteúdo, né? Nós estamos formando pessoas, volta a falar, muito boas às vezes no conteúdo, mas nós estamos esquecendo de formar essa pessoa na formação humana que precisa aprender esse conteúdo. E a gente agora, né, teve aí o nascimento do Plano Nacional de Educação, acabou de nascer, né, o nosso plano, e a gente viu que as metas só apertaram, né? Socorro, Deus. Sem condições, né? Só apertaram. Santer, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo carinho. Gente, quem não conhece o professor Santer, a gente vai estar aí colocando no final do podcast, a rede social dele, acompanhe. Tem um trabalho lindo no Centro Pedagógico. É uma pessoa linda antes de ser, né, um profissional. Acho importante a gente salientar isso. Antes do Santer ser um bom profissional da docência, ele é um bom ser humano. E é disso que a gente está falando aqui. Não adianta a gente querer imprimir ao outro aquilo que ainda não foi desenvolvido na gente. É um bom ouvinte, né? Eu sou uma boa tagarela, mas ele é um bom ouvinte. E isso é muito importante na docência, gente. A gente está aqui trazendo para vocês reflexões. Não são decisões, não são opiniões, são reflexões de como a gente pensa, de como a gente, de repente, pode sair do senso comum e mudar, muitas vezes, algumas coisas que estão impregnadas na gente. Porque, como ele mesmo disse, só quem conhece a sua sala de aula é você, não somos nós. Mas acho que essas reflexões nos levam a contribuir para que caminhos irem. Sandra, eu estou te passando a palavra para você conversar aí com a nossa audiência e encerrar e trazer aí esses caminhos que fazem tanto sentido para você aqui em Minas Gerais. Primeiramente, gostaria de agradecer esse momento agradável de conversa, né? Que tem muito tempo que a gente está falando. Quando você me chamou, assim, não, vamos achar um dia para a gente conversar assim. Principalmente para ver pessoalmente, só virtualmente. A gente só se vê virtualmente, porque ele é meu coordenador. Foi um prazer, né, estar aqui. Pode me chamar outras vezes. Vou chamar. Com prazer. E para você, professor, eu gostaria de incentivá-lo na nossa profissão docente, que é uma profissão, não é uma vocação, ela é uma profissão,
e que nesse momento que a gente esteve conversando aqui, foram milhares de pessoas que falam através de nós. Todo esse conhecimento acumulado, todo o meu posicionamento, o posicionamento da Cris, foram pessoas que passaram pelas nossas vidas, com quem nós aprendemos. E um dia, algum estudante seu vai estar falando também para outras pessoas e certamente vai ter naquela fala daquele estudante seu a sua fala. Vai ter um pedacinho de você na fala do seu estudante. E aí eu gostaria de terminar deixando um questionamento que é o seguinte: qual é a fala que o seu estudante vai falar por meio da voz dele e que vai te representar? A gente precisa plantar em terra fértil para a gente poder colher uma nação forte no futuro. Forte abraço aí. Gente, obrigada, Santi. Obrigado, Cris.